O dia estava tão tranquilo quanto poderia ser. Crianças saíam da escola, pais pegavam os filhos, o sol brilhava no céu. Até que, do nada, uma frota de aviões surgiu, despejando uma nuvem química mortal. Em poucos segundos, o que era rotina virou caos. Gente desmaiando no meio da rua, colapsos instantâneos. Em questão de meses, o governo desapareceu do mapa e o que restou foram cidades infestadas de saqueadores e sobreviventes tentando se manter vivos na base do improviso e, claro, de algumas armas. Mark West sabia que ficar parado não era uma opção. Com o porta-malas carregado de suprimentos, ele e sua esposa, Nina, estavam prontos para pegar a estrada rumo a Milwaukee, onde os pais dela moravam. O amigo de Mark tentou convencê-lo de que era loucura sair assim, que as estradas estavam cheias de gente querendo sangue. Mas Mark não queria saber. Ainda amava Nina e faria o que fosse preciso. No caminho, uma voz ressoava no rádio. Era um DJ que se autodenominava Crazy Al, trazendo informações para quem ainda ousava dirigir por aí. Ele alertava: estradas perigosas, franco-atiradores e uma gangue esquisita chamada The Sheets. A viagem seguia tensa até que o carro começou a dar problema. Pararam numa oficina para consertá-lo, mas nem deu tempo de respirar. Um grupo de homens invadiu o local e Mark tentou discretamente voltar para o carro. Mas antes que algo pior acontecesse, uma caminhonete surgiu do nada, despejando bala para todo lado. Eram os Sheets. Assim que perceberam o casal, a perseguição começou. Mark tentava, em vão, ligar o carro, enquanto Nina quase derretia de nervoso ao lado. No último segundo, o motor engasgou, tossiu e finalmente pegou. Pé no acelerador, e eles escaparam por um triz. Depois da adrenalina, precisavam de um canto seguro. Encontraram uma casa abandonada, mas o clima lá dentro era de puro terror. No quarto, um casal jazia mutilado, cena digna de um filme de horror. Mark cobriu os corpos, enquanto Nina tentava contato pelo rádio CB com sua mãe. Nada. Sem saber se foram ouvidos, deixaram uma mensagem e foram descansar. Mark, tentando aliviar o clima, comentou se o sogro lhe daria a lendária Magnum Y. Nina riu. Meu pai te odeia, esquece. Mal sabiam eles que alguém os observava do lado de fora. Enquanto isso, em outro canto, 3 membros da gangue The Nailers tinham capturado 2 homens. Queriam informações sobre uma mulher misteriosa. Um dos prisioneiros hesitou, mas um tal de Dean o convenceu de forma bem convincente. Leia-se, ameaça de morte. Com a informação conseguida, eles mataram os reféns e partiram. Mas um dos Nailers ficou para trás. A moto não pegou. E como o mundo agora não era lugar para erros, bem, seus companheiros seguiram viagem sem olhar para trás. Lá fora, o ronco de motos corta o silêncio. Mark arregala os olhos e, sem perder tempo, puxa Nina pelo braço, subindo as escadas apressado. No sótão, ele entrega um rifle nas mãos dela e se equipa com o que tem à disposição, uma chave de fenda. Se esconde enquanto 2 integrantes da gangue entram na casa, farejando problemas. No andar de cima, Nina tenta se acalmar do jeito que dá. Coloca os fones de ouvido e liga o rádio, o volume baixo. Só que a música acaba chamando a atenção de um dos invasores. Quando ele abre a portinhola do sótão, Mark pensa rápido e enfia a chave de fenda na cabeça do sujeito. No térreo, o outro bandido, Dean, parte para cima de Mark e a briga que se segue é feia. Mark fura a barriga do homem e depois acerta o olho dele. Dean ainda se debate por alguns instantes, como se não acreditasse que aquilo realmente aconteceu, antes de cair duro no chão. Sem esperar para ver se mais alguém aparece, Mark e Nina dão no pé. Mas mal sabem que estão sendo observados por uma mira silenciosa. Enquanto isso, a voz de Crazy Al ecoa no rádio, contando que uma tal de Cherry anda tocando o terror, protegendo mulheres e derrubando quem atravessa seu caminho. Mais tarde, enquanto reviram um supermercado atrás de suprimentos, Mark e Nina são surpreendidos por um mascarado que manda Mark largar a arma. Ele obedece e o estranho se revela. É Nate Wood. Antes que tenham tempo de entender a situação, um carro se aproxima. Todos se escondem, mas a gangue que desce do veículo não dura muito. Tiros precisos eliminam o grupo em segundos. E quem sai do esconderijo? O pequeno Steven, filho de Nate. Nate os convida para jantar e, sem muitas opções, eles aceitam. No caminho, acabam cruzando com os Plowboys, uma gangue que não está para brincadeira. O líder, Plowboy Jim, reconhece Nate e começa a conversar, mas sua atenção logo se volta para Mark e Nina. Nate tenta acalmar os ânimos, dizendo que são apenas amigos, mas Jim resolve se exibir, mostrando uma arma que tirou de uma Cherry capturada e revelando que instalou um rastreador nela. A conversa esquenta quando Jim solta um comentário nojento sobre Nina.
Nate perde a paciência e manda eles saírem da frente. Jim hesita, até que o pequeno Steven levanta um rifle, mirando sem tremor nas mãos. Os Plowboys entendem o recado e recuam. Nate acelera, sem perceber que Dean, o mesmo que Mark achou ter eliminado, está de olho neles. Já na casa de Nate, todos se acomodam para jantar. Ele pergunta por que Mark e Nina abandonaram a própria casa. Mark explica que o destino deles é Milwaukee, onde os pais de Nina moram, mas confessa estar apreensivo. Já faz semanas que não tem notícias deles. Durante a refeição, Teresa, esposa de Nate, puxa a conversa sobre o passado. Nina conta que trabalhava em um escritório de design em Minneapolis, enquanto Mark admite que estava entre empregos quando tudo desandou. Depois do jantar, Mark se sente na obrigação de retribuir a refeição. Nate, divertido, diz que pode ser por conta da casa, mas só se Mark conseguir adivinhar do que eram feitos os hambúrgueres. Mark acredita que está comendo carne bovina, mas Nate lembra que faz tempo que ninguém vê gado por aí. A ficha cai e Mark sente o estômago revirar. Sem pensar duas vezes, ele pede para Nina irem embora imediatamente. Olá, meus queridos Bigs. Aqui está o resumo do filme Os Domésticos. Já assistiu? Ficou com vontade de ver? Deixa um comentário pra gente. Agora vamos continuar. Mas Nate se coloca na frente, avisando que, se saírem agora, podem acabar virando o prato principal. Em tom casual, ele sugere uma partida de tabuleiro, como se nada estivesse acontecendo. Antes que Mark consiga reagir, a porta da frente é escancarada com força. Dean entra segurando uma arma, apontando direto para Bella, filha de Nate. Ele só quer Mark e Nina. Nate, na tentativa de proteger a menina, concorda em entregá-los. Mas enquanto ele tenta ganhar tempo, Steven se aproveita da distração e, sorrateiro, corta o tendão de Aquiles de Dean. Mark e Nina não esperam para ver o desfecho e saem em disparada pela porta, enquanto Dean dispara sua arma a esmo. Um dos tiros acerta Teresa, e Steven dá um chute certeiro na arma de Dean, tirando-o de combate. Já do lado de fora, Mark e Nina escutam 2 disparos vindos da casa enquanto tentam pegar suas coisas no carro, ainda acoplado ao caminhão de Nate. Correm até a garagem e encontram outro veículo. Sem perder tempo, aceleram e fogem dali. A tensão dentro do carro logo vira discussão. Um começa a culpar o outro pelo caos que se instalou. Mais adiante, um grupo dos gamblers avista o veículo deles. Giram uma roleta e, quando o ponteiro para em um crânio, abrem fogo. Uma bala acerta o ombro de Nina e Mark, sem pensar, faz um cavalo de pau e volta pelo caminho contrário. Naquela noite, Nate entra em contato com Jim, dizendo que Teresa e Bella não sobreviveram. Como moeda de troca, oferece Nina, caso Jim o ajude a capturá-los. Jim vai atrás dos seus homens, mas só encontra corpos espalhados. Antes que possa reagir, Betsy aparece do nada e acerta sua cabeça com um cabo de machado. Armada até os dentes, ela invade um galpão e liberta várias mulheres presas. Em seguida, foge em um carro de polícia. No amanhecer, Nina desperta dentro de uma cabana e encontra um bilhete de Mark avisando que saiu para procurar comida na casa ao lado. Quando tenta sair, percebe um aviso na porta sobre uma armadilha explosiva. Sem escolha, pula pela janela e, na garagem, encontra um jipe pronto para rodar. Enquanto isso, na casa vizinha, Mark dá de cara com Nate e Steven amarrados, sacos cobrindo suas cabeças. Ele se aproxima para ver o que está acontecendo, mas, antes que possa reagir, um estranho entra no cômodo e aponta uma arma para ele, ordenando que solte sua própria arma. Mark não tem outra opção senão obedecer. Na estrada, Betsy escuta Jim gritando dentro do porta-malas, implorando para ser solto. Sem um pingo de paciência, ela para o carro, abre o compartimento e mete um tiro na perna dele antes de bater a tampa de volta. Quando se vira, percebe uma figura misteriosa se movendo entre as árvores e decide segui-la em silêncio. Dentro da casa, o homem armado se apresenta como William Cunningham e revela que Nate e Steven estavam em seu encalço. Mark encara William, tentando entender o que ele quer. Sem dizer uma palavra, William abre uma porta e revela um brutamontes chamado Bill, um verdadeiro armário humano. Então, sem cerimônias, ele dá a Mark 2 opções: encarar Bill numa briga justa ou ser obrigado a torturar Nate e Steven para escapar ileso. Enquanto isso, na cabana, Nina arruma suas coisas, decidida a seguir viagem sozinha. Mas antes de sair, encontra um bilhete perto do toca-discos, sugerindo que coloque para tocar um vinil de sua banda favorita de heavy metal. Junto, há outro recado de Mark, implorando para que ela não desista deles.
Depois de hesitar um pouco, Nina cede e coloca o disco. O som pesado enche o ambiente enquanto ela dança pela sala, tomando goles generosos direto da garrafa. Do lado de fora, Betsy observa tudo pela porta entreaberta. De volta ao duelo, Mark decide enfrentar Bill, apesar da óbvia desvantagem de tamanho. Ele parte para cima e tenta um golpe baixo, mas Bill bloqueia sem esforço e o derruba no chão como se fosse um boneco de pano. Sem muitas opções, Mark apela. Morde o braço do adversário com força, fazendo Bill soltá-lo por reflexo. Aproveitando a chance, Mark empurra Bill contra William e, no meio da confusão, consegue agarrar o revólver do seu captor. Sem pensar duas vezes, dispara a arma, encerrando a luta em um único tiro. Enquanto isso, Nina, exausta, desaba no sofá. Betsy, sem perder tempo, volta para o carro e atira em Jim. Mark aproveita o caos para se afastar de Nate e Steven. Bill, agora livre, apenas lança um olhar para eles, dá um breve aceno e segue seu caminho sem dizer nada. Quando Mark retorna para a cabana, encontra Nina desmaiada. Ele a pega no colo e a coloca na cama. Na manhã seguinte, ela desperta com o barulho de tiros do lado de fora. Ao olhar pela janela, vê Mark praticando pontaria. Curiosa, pede para tentar. Ele a guia, corrigindo sua postura e ensinando como segurar a arma. Enquanto os dois treinam, Betsy entra silenciosamente na cabana e encontra a aliança de casamento de Nina sobre a mesa. Depois do treino, Nina leva Mark até uma garagem próxima e mostra sua mais recente descoberta. Um carro que encontrou e consertou. Para a surpresa dele, é exatamente o mesmo modelo que dirigia antes de tudo desmoronar. Entre risadas e lembranças, a nostalgia os consome e, antes que percebam, acabam cedendo ao desejo e fazem amor no banco de trás. O que eles não imaginam é que o carro pertence a um grupo perigoso conhecido como os Jogadores de Azar. Não demora muito até que a gangue apareça, capture os dois e os leve para um motel abandonado, a alguns quilômetros de Milwaukee. Ao chegarem no local, a gangue descobre que Mark e Nina são casados e os joga dentro da chamada Sweet Snake Eyes. No centro do cômodo, uma mesa os aguarda com duas armas dispostas lado a lado. O casal tem as mãos direitas amarradas e um dos membros do grupo perfura suas luvas, fixando nelas revólveres. O chefe do bando, conhecido como Pit Boss, coloca uma bala em cada arma e inicia a contagem regressiva de 5 segundos. Eles precisam puxar o gatilho ou o jogo fica ainda pior. A cada recusa, mais 2 balas são adicionadas. Mark sussurra para Nina apontar a arma para baixo e atirar sem se machucar, mas antes que ele termine a frase, ela surpreende a todos. Interrompe a contagem e sugere um novo desafio: colocar 3 balas na arma de Mark e reduzir a tortura para apenas 2 rodadas. A plateia vai ao delírio com a ousadia da proposta. O Pit Boss, se divertindo com a tensão do momento, aceita o acordo com um sorriso perverso. Tudo começa com as 2 armas travando. A plateia, sem perder o ritmo, faz novas apostas para o que está por vir. Na segunda rodada, a arma de Nina finalmente dispara, acertando o ombro de Mark. O Pit Boss, distraído por uma briga que estoura na sala, perde o foco. Aproveitando o momento, Nina se solta, pega sua arma e faz o que é necessário. Ela liberta Mark e, ao tentar fugir, percebe que o Pit Boss ainda está de pé. Então, um tiro certeiro na cabeça põe fim ao jogo. Uma jogadora, Wanda, oferece uma vantagem momentânea, mas assim que deixam a suíte, os jogadores pegam as armas e se preparam para atacar. Do lado de fora, atiradores se posicionam, mas Betsy, como sempre, dá um jeito e os elimina. Nina puxa Mark para dentro de um carro e arranca com os jogadores disparando, mas sem acerto. Wanda, calma como sempre, pede que preparem um carro para a perseguição. Chegando em Milwaukee, Nina recebe a notícia triste: seus pais morreram. A vizinha Connie revela que o pai estava doente e a mãe faleceu pouco depois. Em um gesto de empatia, ela entrega uma carta que estava nas mãos da mãe de Nina. Mais tarde, Connie, Dale e Winston levam Nina até o fim da rua, onde mostram uma armadilha feita com um fio detonador. A ideia é parar veículos pesados. Dale explica tudo e é nesse momento que Phil, o vizinho, dá as boas-vindas a Nina. Enquanto isso, Betsy chega e invade uma casa na rua para vigiar os jogadores. Nessa hora, um casal e a filha deles, Cynthia, batem à porta de Nina, trazendo comida para a recepção. Quando Nina leva a comida para a cozinha, percebe Phil falando algo em um rádio. Ela chama sua atenção e ele se afasta rapidamente para dentro de casa. Desconfiada, Nina o segue e ouve uma conversa. Um homem avisa que está a 1 minuto de distância. Logo, o som dos jogadores chegando pode ser ouvido. Nina corre para a casa, mas antes vê Cynthia pedalando na rua. Não perde tempo, pega a menina e a leva para dentro.
Com tudo pronto, Nina se arma e avisa a Mark que Phil os traiu. Assim que os jogadores saem dos veículos, Nina dispara, matando um de imediato. A resposta vem rápida e a gangue começa a atirar. Betsy, imbatível, destrói os atacantes com sua metralhadora. Os sobreviventes se escondem, tentando revidar, enquanto Nina recarrega. Um deles tenta se aproximar sorrateiramente, mas Mark resolve a situação pela janela. Na casa, Cynthia sai correndo. Mark vai atrás dela, mas é atacado por um jogador que tenta sufocá-lo. Durante a luta, Mark arranca a máscara do inimigo e o elimina com um chifre, furando seu olho. Do lado de fora, Betsy sente o impacto de um tiro no abdômen. Logo, um caminhão, cheio de caçadores da própria Betsy, surge, abrindo fogo contra os jogadores no caminho. Nina corre até o fio detonador e o ativa, fazendo o caminhão explodir e capotar. Wanda, rápida no gatilho, manda o último jogador defender a rua, mas logo elimina Winston e parte para a casa de Nina. Betsy, já ferida, entrega a aliança de Nina a Mark. Quando ele a pega, Wanda aparece e a executa. Ela se prepara para atirar em Mark, mas Nina surge e resolve a situação. Nina, indo atrás de Phil, descobre que ele já está morto. Encontra a tatuagem de jogador em seu braço e o revólver Magnum de seu pai sobre a mesa. Enquanto voltam, Nina vê Cynthia andando de bicicleta e a mãe da garota indo buscá-la. Em casa, Nina entrega o Magnum a Mark, que coloca a aliança no dedo dela. Eles partem, sem olhar para trás, em busca de um novo começo. Enquanto dirigem, a voz de Crazy Al no rádio espalha que o casal que exterminou um pelotão inteiro de jogadores em Milwaukee está por aí, e as gangues já estão em alerta. E assim, o filme termina. Se você gostou deste filme, então recomendo assistir este outro aqui também. Garanto que vai gostar. Nos vemos lá.